Bom, e a gente está hoje aqui no primeiro podcast Entre Elas, né? Abrindo alas com essas duas mulheres incríveis. E o objetivo do podcast vai ser sempre trazer pautas que agregam a vida da mulher. Não necessariamente serão só mulheres as entrevistadas, mas a preferência é que seja de mulher para mulher, porque a gente entende melhor como o comportamento, como vive, o que a gente sente, as nossas dores, as nossas características. E hoje eu tenho a alegria, né, de trazer aqui duas pessoas incríveis, né, a doutora Narcele, psiquiatra, a doutora Lara, também psiquiatra e também ou Psicóloga. psicóloga, né? E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para esse público que está nos acompanhando aqui para falar dessa pauta importantíssima, que hoje a nossa pauta, gente, é uma pauta que fala o seguinte: o preço do sucesso da mulher moderna, né, e as consequências na saúde da mulher. Então, é importante a gente abordar esse tema hoje, principalmente porque estamos no setembro, em que se aborda muito o setembro amarelo, mas como ponta do iceberg, que a gente sabe que a doença vem cada vez mais forte, a doença psicológica nas mulheres, na sociedade como um todo, mas também na mulher. Então, sejam bem-vindas. Sandra, é um grande prazer, uma honra, né, para a gente estar, então, iniciando esse projeto, que é um projeto super bonito, tá? E encabeçado por uma mulher muito forte, né, de muita potência, que é você. A gente tá muito honrado Obrigada. de estar aqui hoje, né? Eu sou Narcele, eu sou psiquiatra. Me apresentar um pouquinho, né? Eu sou psiquiatra da Rede de Atenção Psicossocial de Sobral, né? Não sou sobralense, mas já estou em Sobral já faz bastante tempo, né? Desde 2001, quando eu vim fazer minha faculdade aqui de medicina, né? E estou na rede de saúde mental desde 2010. Sou também, né, sócia junto com a Lara, que está aqui hoje, né, do Espaço Vida, né, que é uma clínica de saúde mental, né, com uma proposta bem inovadora na cidade, né, a gente está há 10 anos, completando 10 anos esse ano, agora, né, nesses meses de setembro, né, a gente está completando 10 anos, e estamos num projeto de expansão Pois é, eu da soube que empresa. inauguraram uma sede nova, né? Ainda vamos ter a Ainda Ainda inauguração, vai ter você a vai inauguração, ser nossa mas já estão convidada. na nova sede, né? sim, estamos. Estamos na nova sede, né, que é um projeto de expansão, né, em que a gente está aumentando o nosso espaço, mas também aumentando os nossos projetos. A gente tem muita coisa boa para fazer, muita coisa diferente para trazer para a cidade, né, que é isso que a gente espera, né? Muito bem. Eu sou Lara, sou psicóloga, psicoterapeuta. Me formei em Fortaleza, na Unifor, há 15 anos atrás. Há 15 não, um pouquinho mais. Mas atuo na clínica já há 15 anos, né? Estive também na saúde mental, em 2010, passei um tempo na saúde mental, no Serviço de Saúde Mental de Sobral, né, nos CAPs. Mas desde 2015 que eu estou unicamente na clínica, né? Atuando só na clínica. Sou mãe da Lana e da Clarice, né? Tenho duas filhas. E sócia da Nacelle, também no Espaço Vida. Como a Nacelle falou que está completando 10 anos, a gente está muito feliz com essa conquista, porque é um sonho e um desejo, né, de longas datas, assim, da gente expandir, né, ter uma sede um pouco mais do jeito que a gente pretendia e com propostas futuras e projetos futuros. E é isso, e queria agradecer também pelo convite, né? É um privilégio esse início desse seu projeto muito, muito bacana, assim, muito bonito. E, e dizer que para nós, né, assim, empresários, né, que eu ainda tenho uma dificuldade De falar de essa me, palavra, né? de me identificar com esse lugar. Para mim, você é uma referência, assim, aqui em Sobral, né, enquanto empresária, mulher, né, e que está sempre com projetos e propostas muito inovadoras. E é isso. Bom, pois então casou aí o que vocês falaram, porque esse podcast também ele tem um objetivo, e quando eu falo empresária, empreendedor, eu sempre digo que, na minha definição, né, no vocabulário, o meu vocabulário, o empreendedor é aquele que gasta as suas competências, habilidades, né, seus skills,
seu tempo e sua energia naquilo que ele acredita ser importante. Então, eu digo que a mulher empreende, quando eu falo que tem todo um projeto por trás disso, né? Inclusive, eu quero mandar um oi para a Gabi, que ajudou também, que foi uma mulher guerreira que ajudou a tirar esse projeto da caixa, quando ela fez as logos, quando ela fez o projeto inicial, os valores, tudo mais. Mas empreender é isso, né? Então a gente às vezes acha o nome empreendedor, empresário muito forte. Mas eu acredito que por trás de toda pessoa existe um empreendedor, né? Até porque nós somos brasileiros e a gente luta muito pelo que a gente quer. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais do que é empreender na vida de vocês, no que vocês empreendem. E aí, como eu falei aqui, empreender na carreira, na família, no trabalho, no modo como se alimenta, né? No que vocês acham importante dentro da vida de vocês, o que é empreender, o que é que vocês empreendem. Pode Certo. começar, Nossa. Eu? Já ia começar. Ah, já? Então vai lá. Então, partindo dessa ideia, né, que você fala das coisas que fazem sentido, né, eu acho que isso é algo que sempre nos... então, estou falando de mim, mas, assim, algo que a gente já conversou algumas vezes, né, eu e na série, assim, de algo que nos mobilizou muito, né, quando a gente começou o Espaço Vida, nós duas estávamos numa mesma clínica, né, atendendo individualmente, mas era algo que a gente fazia clínica, mas não estava comportando esse desejo, né? Essa vontade de, enfim, fazer algo diferente, né? E aí a gente sempre pensou muito em montar um... Na verdade, a gente foi visitar alguns espaços. A nossa ideia inicial era um espaço bem menor, assim, algo que a gente tivesse algumas salas, né? E conseguisse fazer projetos em grupos, projetos, atividades fora do espaço clínico, né? Nas ruas, promovendo a saúde mental, o cuidado com o outro, né? Numa ideia de responsabilidade social mesmo, assim, né? A partir do nosso fazer. Mas a gente não encontrou nenhum espaço que comportasse muito o que a gente queria, e aí a gente foi montar o nosso, Fazer. né? A gente foi fazer. Então, dentro, como você fala, né, dessa ideia de construção a partir daquilo que faz sentido, acho que o Espaço Vida, ele nasceu muito aí, né, Sim. dessa semente. Sim, muito também na perspectiva de entender, né, a potência do cuidado e das relações entre as pessoas, né? Porque na época, quando a gente se conheceu em 2011, né? A gente vinha de um trabalho, que era um trabalho em rede, de saúde mental, né? Multiprofissional, em que a gente partilhava casa, a gente fazia coisas junto e tal. E aí, quando a gente chegava no espaço privado, né, da clínica privada, era tudo muito solitário, né? Então, Frio, né? e também tinha um pouco essa estética, né? Uma estética muito, muito... não era fria, mas como se fosse meio estéril, né? Assim, uma coisa muito distante, né? Pouco pessoal, né? E isso não casava com o que a gente acredita, né? Que um cuidado, ele vem, né? De uma pessoalidade também, né? De um lugar de ser humano, né? Eu, como ser humano, sou psiquiatra, entendeu? Mas eu não deixo de ser humano para ser psiquiatra, né? Eu sou um ser humano que é psiquiatra e que usa as minhas ferramentas para ajudar as pessoas de algum modo, né? E aí, essa empresa, né? Esse empreendedorismo surge com essa proposta, né? De construir um conceito diferente também, né? Não era só um espaço físico, mas um conceito de cuidado em que as pessoas... Eram pessoas cuidando de pessoas, né? E é perceptível isso, porque geralmente quem procura, né, esse tipo de abordagem, né, o psiquiatra ou o psicoterapeuta, psicólogo, tem alguma fragilidade, né? Alguma... Sim. E aí você chegar num local que seja realmente acolhedor, diferente de uma clínica, quando eu falei o nome frio, assim, é porque É uma estética uma diferente, estética né? diferente de consultório,
né? Então, acho que isso faz toda a diferença. E Então, você isso é percebe, né, Sandra? isso. Quando você chega no Espaço Vida, é um lugar, assim, diferente. É colorido, tem jeito de casa, as Sim, pessoas falam com você pelo nome, né? Então, não tem muito e é isso que a gente acredita, né? Que são pessoas cuidando de pessoas, estabelecendo relações positivas, né? Relações de cuidado, né? E que promovem o ser humano. Eu acho que é isso que a é. gente quer. E nesse modo de cuidar, né? Tanto na estética, assim, a clínica, né, o Espaço Vida, ele sempre teve essa, mesmo, né, assim, uma profissional que trabalha lá na clínica com a gente comentou agora na expansão, né, e disse assim, que legal, vocês mudaram, aumentaram, mas a essência tá lá, assim, continua a mesma. Então, essa cara de casa, né, esse lugar, ele permanece, né, e esse é algo central. Mas também entre os profissionais, né? Sempre que eu converso com os profissionais que querem alugar o espaço lá na clínica, eu quero atender junto com a gente, eu sempre trago isso, assim, que a ideia é que a gente tenha trocas, assim, então a gente tem muitos os momentos do cafezinho ali entre os profissionais, os projetos de rodas de conversa que a gente criou desde o comecinho, né? Já em 2015, né, a gente já fazia rodas de conversa com os profissionais e abrindo para a comunidade, né, para as pessoas participarem. A gente fez um momento contigo, não sei se você Lembro, lembra. lembro sim. Lá Sim. na loja Isso, né, que a que gente foi só abriu. com mulheres, foi Isso. Olha aí, maravilhoso. naquela época já estava se iniciando entre elas. Isso Isso, mesmo. exatamente. Né? As intervenções urbanas, né, que a gente Isso, a gente fez. acredita muito nessa potência do cuidado, né? Extramuros, né? Então, assim, a gente já fez algumas intervenções urbanas, não sei se você já viu falar, né? A gente tem alguns momentos em que a gente sai dos muros do espaço clínico, do espaço vida, e vai para a praça, Mas com pacientes ou com a com a equipe? equipe. A gente vai com a equipe, a gente teve algumas intervenções que a gente já fez, né? A gente já fez uma, por exemplo, na Praça de Cuba, que foi a Foi a primeira que a primeira. gente fez, né? Que a gente estava, os profissionais estavam lá, a gente estava com aqueles balãozinhos de hélio com as Mensagens. mensagens e a gente entregava para as pessoas que estavam passando Bacana. ali, e aí Foi elas bem legal. recebiam aquelas As mensagenzinhas, pessoas se né? surpreendiam, né? Ficavam, o que é isso? Eu disse, não, é uma mensagem para você levar pro seu dia, né? Eu acho que isso já É. faz uma diferencinha, Porque só chega sabe? notícia ruim, né, gente? Exatamente. Infelizmente, a gente liga até o Instagram agora já É. vai com os portais contando as Só tragédias. coisa ruim, né? E às vezes, assim, é um detalhezinho, né? É um modo de cuidado ali naquele seu dia que você já já lhe impacta de alguma forma, já lhe afeta de alguma maneira, né? Outro projeto que é muito legal que a gente tem, que é o Escutamos Histórias de Vida, né? Que a gente vai para a praça e aí eu vou lá com a minha cadeirinha, deixo uma outra cadeira livre e as pessoas passantes, quem quiser sentar para conversar, Marcele, né? Todo mundo A escuta. equipe vai conversando com aquelas Ai, que pessoas, legal. né? Então, pronto, e já falando então dessa parte de histórias de vida, eu queria começar perguntando, né, falando da história do podcast com relação à temática de hoje, né? Porque o sucesso para nós mulheres impacta de uma forma diferente que para os homens. E, infelizmente, isso é fato comprovado, porque nós temos jornadas Triplas, triplas, quádruplas. quádruplas de trabalho, porque além disso, ainda temos uma que eu acho que é importante a gente falar, que é o nosso cuidado com a beleza, que eu acho que hoje, até que eu tenho uma loja masculina, né, também vejo que o homem está se cuidando mais, mas até nisso a gente precisa, digamos assim, de mais tempo, né, para fazer unha, cabelo, depilação, esse monte de coisa que mulher precisa fazer para ficar dentro do padrão estereótipo de beleza, né? Mínima, mínima. Tô falando de excesso, não, mas mínima. Então, falando de histórias aí, quem é que quer falar sobre uma história interessante, né? De uma mulher, não sei até que ponto vocês podem comentar, mas essa é uma história que você foi tocada de uma mulher que, para ter sucesso, né? Ela teve que adoecer mentalmente. Acho que isso, na verdade, não precisa ir muito longe, né? Porque, na verdade, é um cotidiano do universo feminino, né? Então, assim, quando a gente fala, né, de sofrimento psíquico, né, a gente vai entender que o o público feminino, ele é um público muito mais suscetível aos tipos de sofrimento psíquico, né? A gente estava falando... Existe um número para isso? Sandra, eu não vou saber Não te é um número dizer. exato, mas eu digo assim, existe um número, quando eu falo um número, assim,
Quantos por cento? E por que isso acontece? Por que que as mulheres são? Já ouvi falar disso também. Tá. O que a gente tem na ciência hoje em dia, né, a gente tem poucos estudos relacionando, direcionados ao feminino, né, mas a gente tem estudos que demonstram que, por exemplo, quadros de ansiedade, quadros depressivos, eles são muito maiores no público feminino do que no público masculino, né? Uhum. Quando eu digo que os estudos em relação a, por exemplo, será que os hormônios, né, que o ciclo feminino, né, os hormônios femininos, eles impactam nisso de alguma forma? Provavelmente impactam, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender, né, que não, a gente não vai ter só um fator. A gente sempre vai ter um monte de fatores que estão correlacionados, né? Quando a gente fala de sofrimento psíquico, ele não é não vem só de um fator causal, né? A gente está falando de vários fatores. Então, o fator biológico, seja a questão hormonal, ela sim, né? Ela pode faz uma diferença entre o feminino e o masculino, né? Um homem ou uma mulher. Mas os outros fatores, né? Que aí a gente vai colocar os fatores sociais, né? Os fatores e aí sociais de todos os âmbitos, né? Seja da cultura, seja das relações, seja do impacto financeiro, seja dessa quádrupla jornada, tripla jornada, né? Vão impactar sim o nível de estresse, né? E o nível de sofrimento. Então está inserido numa sociedade em que as mulheres adoecem mais, né? Uhum. Por conta desses vários fatores. Sem falar no fator direcionado ao feminino, que é o fator violência, né? Que é um fator que impacta também fortemente nesse adoecimento. Né? A gente pode falar da violência contra a mulher, né? A gente estava até comentando sobre a questão, né, dos feminicídios e tal, mas existem vários outros tipos de violência que vão impactar na saúde mental feminina e que eles não estão contados no fator trágico como a morte, né? Como o feminicídio, né? Então, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Todos esses outros tipos de violência vão impactar, né, nesse nível de sofrimento, né, da mulher dentro da nossa sociedade, né? Sim, e como a gente estava conversando aqui, né, o feminicídio, ele é muito documentado, né, contado, mensurado, mas os outros tipos de violência, eles não chegam a ser, Isso. né, digamos assim, entrar Enumerados, né? enumerados. E talvez sejam aqueles que mais causam, né, malefício à saúde da mulher. Sim. E aí você como psicóloga, né, que trabalha muito ouvindo as pessoas, como é que as pessoas conseguem dar aquele gatilho de dizer assim, estou sofrendo uma violência psicológica? Assim, até que ponto? Tem um tempo, tem um prazo, depende da pessoa. Lógico que eu sei que é muitos fatores, mas eu queria aqui para o público falar como é que a mulher pode perceber, se é através da informação, se é mais cultural, como é que ela diz assim, pô, eu tô sofrendo violência. É, então, Sandra, eu vou ampliar um pouquinho essa sua pergunta, assim, porque eu acho que na cultura que a gente vive hoje, né, atualmente, né, e que infelizmente em alguns momentos a gente percebe movimentos crescentes nisso, né, apesar de termos aí uma resistência de uma atuação de grandes mulheres, né, mas eu acho que há um sofrimento que todas nós mulheres sentimos no cotidiano. A questão é como que a gente lida com esse sofrimento e o impacto que eles têm na nossa vida, né? Quando esse sofrimento ele começa a impedir, por exemplo, que você consiga exercer suas atividades, quando é um sofrimento, quando é um impacto que lhe gera um outro nível de sofrimento, entende? Assim, de você não conseguir, sei lá, tô pensando aqui, você deixa de fazer coisas que você gostaria de fazer, que acha importante fazer, você não consegue mais estar em momentos sociais por pressões, por cobranças, por coisas desse tipo. Então, já tem um sofrimento aí que tem impactado na sua vida de uma forma intensa, né? Então,
quando eu falo de ampliar um pouco essa sua pergunta, é porque eu entendo que esse sofrimento, todos nós vivemos de alguma forma, né? Quando você começou a falar, você disse assim, a jornada tripla, quádrupla, né? Sem contar no autocuidado, né? Nessa questão estética. E esse ponto, por exemplo, é um ponto que a mulher, ela sofre uma Cobrança. cobrança e uma pressão que é muito violenta muitas vezes, né? Sim. Então, você, por exemplo, vê, sei lá, um, fazer um comparativo aqui, o homem ele vai envelhecendo e aí os cabelos brancos ele vai falando sobre uma maturidade, né? Sobre uma sabedoria. A mulher não, a É mulher é velha, é charmoso o homem de cabelo charmoso, né? branco e A tal, mulher mas não. A mulher velha, ela precisa pintar os cabelos, ela precisa, entendeu? Então tem na mulher as questões elas chegam de uma forma muito mais violenta, né? Então como que a mulher consegue gerenciar, né, tudo isso é bem é complexo. um desafio, É um desafio cotidiano, né? Porque a gente está falando da questão estética, né? Como eu me apresento para o mundo, né? Como que esse mundo me vê, né? Então, isso é bem complicado, né? Chegando agora na fase dos 40, né? Chegando perto da menopausa, eu fico me questionando isso o tempo todo, né? Como que eu vou ficar? Assim, será que eu vou me sentir bem comigo, né? Então, e é uma experiência que é única para cada mulher, né? Não tem como a gente dizer, olha, faça assim que vai funcionar para você. Não dá, né? Cada mulher que vai sentir como que o tempo vai passar para ela e como que... Claro que a gente vai se reconfigurar, não tem como eu ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. Eu vou ser diferente, o meu corpo vai ser diferente, meu cabelo vai ser diferente. Como que eu vou lidar com isso? Né? E aí, esse como que eu vou lidar com isso é que eu acho que a gente está tentando descobrir maneiras, né? A gente está começando a perceber que eu não preciso seguir, talvez, esse padrão que estão me dizendo que eu tenho que fazer. Eu posso fazer um pouco diferente, né? De que maneira eu posso fazer diferente que me soe mais palatável, que seja melhor para mim, né? Então, assim, 2 pontos que eu achei interessante agora ver frisar aqui para o público, né? Que a Lara falou que é preciso a necessidade de perceber até que ponto afeta na dinâmica social e da rotina Da sua vida. da sua isso, vida, nas suas né, nas relações. suas relações, a violência, né? A partir do momento que eu tenho ouvido determinados frases pejorativas que me deixam produzir menos no trabalho, ou ter menos vontade de ter vida social, ou às vezes sobre o corpo, né? Sobre a beleza, que baixam a minha autoestima. Quando essas coisas começarem a parar o meu movimento social, quando eu falo social é de uma forma Uhum, no ecossistema geral, uhum, isso aí já é um alerta. uhum. E uma outra coisa importante é saber o como, né? Que a Nacelle falou. Como eu vou trabalhar isso que eu estou sentindo? Porque essa pressão psicológica pela beleza, gente, eu tento me dominar, viu? Bastante. Mas é toda hora sendo ofertado para as mulheres uma beleza, né? Muito montada, muito. E a gente vai realmente envelhecendo, né? Nós 40 mais, 50 mais existe um outro tipo de beleza, Isso. né? Mas eu acho também isso uma causa adoecedora, Sim. essa busca constante pela perfeição. E como eu ouvi hoje de um amigo, né, o meu personal, é a síndrome de Peter Pan, que ele Uhum, falou que é uma coisa que realmente acontece, uhum, da gente estar sempre querendo ser Ser jovem. jovem, isso mesmo. Inclusive, eu já usava essa frase há muito tempo, desde o começo da loja, que eu trabalhei muito tempo com moda feminina, que às vezes ser jovem é mais importante do que ser bonita, né? Parece que a gente está lutando contra o envelhecimento. E que tem a ver com a questão mercadológica, né, Sandra? Assim, porque quanto mais itens de beleza ou procedimentos estéticos para atingir uma perfeição que é inalcançável, né, e que é estabelecida como perfeição porque estão dizendo que é perfeição, porque pode ser que para mim não seja, né? uhum. Então, é uma coisa de mercado. Eu vou sempre querer consumir mais para atingir uma estética que eu nunca vou conseguir atingir, Que porque é, o impor- fato é esse, que é né? importante que se mantenha como inalcançável. Porque quanto mais inalcançável, mais eu Mas eu consumo. vou consumir. Isso, né? Então, o fato dela ser inalcançável é importante, né?
para que sustente, né? Essa Essa dinâmica. roda que gira, né? E vamos falar de exaustão, certo? A exaustão da mulher, né? A exaustão. Eu acredito que vocês, como mulheres, primeiro eu vou falar disso, né? A exaustão de acordar cedo para trabalhar, mas vai trabalhar, fica pensando no que vai ter na casa para almoço, buscar os meninos no colégio, depois voltar para um segundo emprego, né? Que geralmente tem empregos e trabalhos ou locais diferentes. Aí depois chegar em casa à noite, dar conta, tarefa de casa, não sei o quê, tarefa dos meninos, e essa exaustão. Aí eu também vou falar da exaustão psicológica, né? Que é exatamente isso, acordar, fazer academia, comer bem, se alimentar e ficar bacana. E aí os procedimentos, né? Que eu falo procedimento, não é procedimentos estéticos, mas tudo que a gente precisa numa rotina de mulher, porque a mulher precisa de mais umas 6 horas para conseguir fazer a carga horária A normal. nosso dia tinha que durar 30 horas, né? 30 horas. E essa exaustão, né? Na mentalidade, não, na ciência que vocês têm. O que é que ela tem trazido de mal para a mulher na saúde mental, né? Ixi, No isso, que vocês recebem, né? Porque tem a parte de vocês que vocês sentem na pele, mas sim. se vocês percebem que isso tem piorado com o tempo, Uhum. porque até o tempo de rede social também, isso eu acho que tem adoecido, nos tem adoecido, né? E às vezes existe uma cobrança. Ontem eu não. Tipo assim, às vezes eu passo 6 horas sem olhar meu Instagram. 6 horas, né? Sem olhar meu Instagram durante o dia. Aí a pessoa me mandou uma mensagem pra ti no Instagram, tu não respondeu. Aí eu disse, não, eu dou prioridade ao WhatsApp e o presencial, mas eu também olho o Instagram. Então, assim, existe uma pressão de estar conectado com tudo, Imediatismo, né? né? Sim. E aí essa exaustão. Aí eu falo, vocês podem falar como pessoa, como mulheres, dessa exaustão, se vocês quiserem trazer para a vida pessoal, mas podem também dizer assim, clinicamente, como é que vocês veem isso acontecendo na sociedade para a mulher de uma forma específica? Certo. Sandra, assim, eu fico pensando que, e a gente falando de cuidado, né? Porque quando você fala, assim, a gente está falando do cuidado em saúde mental, né? A clínica e todo esse cuidado clínico, né? Mas você está falando aí de vários cuidados, né? Cuidado com a casa, cuidado com as crianças, com os filhos, cuidado, enfim, com a empresa, cuidado com todos, a família, né? Gerenciamento O da gerenciamento vida. da vida, né? E esse lugar de cuidado, né? Historicamente sempre foi muito dado à mulher, né? A mulher que é a cuidadora, né? E é um lugar muito exaustivo, né? De se estar. Porque na medida, assim, antigamente tinha esse espaço mais restrito à casa, né? Mas a gente vem assumindo outros lugares, outros espaços, e esses lugares eles se acumulam, né? Não é uma coisa que a gente deixa de fazer e tá fazendo outras coisas, né? A gente vem acumulando, na verdade, mais tarefas, mais atividades, mais. Então, esse lugar de exaustão, né, que você traz, eu acho que vem se tornando cada vez mais presente, principalmente nas mulheres, exatamente por isso, porque a mulher ela vem acumulando funções, Funções. né? A mulher vem acumulando funções. E os casos de burnout têm aumentado consideravelmente? Ou vocês acham que ainda não é o. Sim, na verdade, o esgotamento, né? O burnout, ele é uma doença do nosso século, assim, né? Ele é um adoecimento dessa geração, né? Que tem que estar antenada com tudo, que tem que estar sempre trabalhando, né? E isso, os índices, eles aumentaram em toda a população, né? Aí, como eu estou te dizendo, né? Eu não conheço estudos específicos para o público feminino, né? Mas que existe um aumento da incidência, existe, né? De uma forma geral. A gente pode pensar que no caso do público feminino, da mulher, né? Esse acúmulo de funções faz com que a gente, sim, esteja
numa situação de muito mais estresse, né? E de muito mais vulnerabilidade para adoecimentos, né? Exatamente por isso, por esse acúmulo de funções, né? Que é uma pressão, né? Muito Sim, grande. Sim, sim. porque mesmo que a gente, vamos dizer, a mulher que trabalha fora de casa, o homem que está trabalhando dentro de casa, mas muitas vezes a gente também tem que administrar mentalmente tudo que vai ser feito dentro de casa. Ou mesmo que você tenha uma funcionária que trabalhe para você dentro de casa, mas Você tem que fazer a gestão dela. Existe um trabalho invisível aí, né? Ele é invisível, mas ele é muito sentido, Isso. né? E assim, claro, tirando as exceções, né? A própria maternidade, Sim. eu digo assim, é o maior desafio, né? Porque você é uma empreendedora da maternidade. Porque por mais que você, ou com o pai presente, ou com um pai super ativo, ou com um pai ausente, você sabe que 70% da gestão de conflito entre filhos, em problemas psicológicos dos filhos, eles estão diretamente ligados à mãe, né, ao colo de mãe. Então, assim, você precisa estar bem, né? E aí a minha grande preocupação com o futuro, com a sociedade do futuro, porque quanto menos a nossa saúde estiver estável, né? Eu não sei nem se a gente pode chamar mais de estável, controlável, né? Porque a gente tenta administrar essa saúde, melhor estarão as crianças, os jovens do futuro. Porque como consequência, teremos uma geração adoecida, Uhum. de pais adoecidos, de pais ausentes, né? Então, assim, quando eu falo assim, eu não sou contra, né? Até porque eu sou exemplo na contramão de que a mulher, ela precisa ter espaço em todos os espaços. Eu digo assim, a mulher precisa estar onde ela quiser estar. Ela vai estar onde ela... Se ela quiser ficar em casa, eu acho perfeito, né? Mas até que ponto, né? E a gente falando muito do preço, né? Até que ponto esse preço vale a pena? Não por estar nos espaços e porque está trabalhando muito, mas pela consequência do adoecimento dela E da geração e da futura. geração futura. Mas e aí eu queria que a gente pudesse se questionar também, porque assim, acaba que quando a gente faz uma pergunta nesse sentido, a gente coloca a conta no feminino, né? Uhum. Mas será que era para ser só do feminino? Entendeu? Porque esse lugar do colo, do cuidado, do apego, ele é um lugar que precisa ser um lugar também vamos dizer, do masculino, né? Porque se a gente for entender, e aí você estava falando sobre a gente criar meninos que estejam mais. Que sejam menos machistas, né? Ou que estejam num cuidado maior dessa questão, né, do olhar para o feminino. É também criar meninos que possam estabelecer relações de cuidado, né? A gente vai ver os índices de adoecimento masculino, né, relacionado a doenças que são evitáveis, câncer de próstata ou outras doenças, né, relacionadas à obesidade, né? Enfim, os homens são muito mais difíceis de procurar assistência de cuidado do que as mulheres, porque eles não foram ensinados que o cuidado também faz parte deles, né? Então, quando a gente precisa olhar de uma forma muito maior para isso, né? Então, tentar entender que o cuidado também é uma prática que precisa ser masculina, né? Os homens também precisam estabelecer relações de cuidado com os filhos, com a casa, né? Com eles mesmos, com o ambiente, né? Com o trabalho, com tudo, né? E aí eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem numa mudança social, porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma mudança social. A gente pode estar falando da minha vida, da sua, mas de uma forma geral, né? Essa mudança social é muito difícil porque também existe esse outro lado, né? Não é só a mulher ganhar espaço, tem isso também, mas é também mudar esse outro olhar para o masculino, né? É uma coisa de dentro para fora. Entender que esse lugar do masculino também precisa se modificar, né? De ser de os meninos aprenderem a se cuidar, né? A cuidar do outro, a gerenciar a própria casa, a gerenciar a própria alimentação e não ficar ter autonomia para isso, né? E não ficar na dependência de um feminino que faça isso para eles, entendeu? Ai, que assunto polêmico, né? E aí, assim, culturalmente falando, vocês conseguem enxergar no fim do túnel uma solução para
para essa situação em que a gente vê. Eu, particularmente, eu percebo cada vez mais as pessoas adoecendo, né? Então, mas como eu vou trazer aqui o assunto mulher, né? Então, e acho que mulher é uma rede de apoio muito importante, né? Para mim, como mulher, né? Eu considero que eu tenho uma rede de apoio de mulheres muito fortes ao meu lado. Mas, se vocês pudessem aqui dar um conselho, né? Cada um aqui vai dar um conselho. Eita. Tipo assim, aquele momento em que eu digo assim, vou falar aqui pra Sandra. Sandra, como é que você deve se prevenir, né? Que a gente estivesse falando do câncer de mama, a gente dizia, é muito fácil, né? Digamos assim. Existem diretrizes, né? É, mas quando se fala de psicológico, né? E o que que você poderiam dizer para quem está acompanhando a gente? Como se prevenir para evitar esse estresse, essa pressão emocional tão forte em que a gente é submetida todo dia? Tá. Então, não, como a Nassali falou, né? Como é uma coisa multifatorial, não tem Uma uma, coisa. Fórmula uma mágica. fórmula, né? Não tem uma coisa que você diz assim, faça isso que você vai estar prevenindo, né? Uma coisa que eu acho que é possível ser dita é esse movimento de autopercepção mesmo. E de você ir compreendendo os seus limites, né? E respeitando os seus limites, né? Porque nós somos muito ensinadas também a ultrapassar nossos limites, né? Assim, a ir além do que a gente tá sentindo que pode, porque a gente tem que aguentar, porque nós somos mulheres fortes, então a gente não tem que não escuta o nosso sofrimento, nós temos que assim ser Seguir adiante. Mulher Maravilha, né? Ali que somos fortes, e aí essa ideia de fortaleza ela é trazida como tem que aguentar tudo, né? E não, Verdade. na verdade não. A gente tem que entender O limite. quais são nossos limites. Inclusive, o de reconhecer esse limite, assim, exige muita força e muita coragem. A de reconhecer o limite e dizer assim, olha, daqui eu não consigo ir, e preciso de um tempo, preciso me recuperar, eu preciso, né, e expor, né, entre aspas, esse limite para o outro, para as pessoas, é necessário muita coragem também. Então, para mim, isso é um movimento de força, né? Mas eu acho que esse seria algo que eu poderia dizer, né? Não é um conselho, mas Sim. talvez é esse olhar para si, né? Como você se percebe, como você se olha e lida com essas cobranças de uma forma geral. Mas, Lara, eu me vi aí nessa situação, né? Porque às vezes você diz, eu não consigo, é muita força, Sim. né? Eu já passei por uma situação que eu disse assim, não dá mais. E, a princípio, né? Não visto, não julgando de fora para dentro, mas a mim mesmo, eu achei que eu estava derrotada, porque eu não estava conseguindo mais suportar aquela dor. Isso. Então, é como você falou, aquilo que a gente sente é tão forte, tem que aguentar, tem que superar, tem que, né, tem que levar adiante. E aí, quando você diz assim, não consigo mais, parece que você está sendo fraca. Mas muitas vezes é aí que está a presença da força. Eu achei isso, me identifiquei muito. Parece um fracasso. Parece um né? fracasso, mas na realidade é um começo de uma vitória. Exato. E aí, essa pergunta eu acho que é importante. A gente vem de um movimento de uma implantação de uma nova sede, né? E a gente vem num processo de estresse pessoal. E aí, vou falando do pessoal, né? Amiga. A gente passou por em momentos diferentes, por situações individuais, né, muito difíceis, né? Imagina, né, todos esses papéis que a gente acaba acumulando, mãe, mulher, médica, empresária, nananana, um monte de coisa, né? E aí, nos cotidianos da empresa, né, ter que lidar com Uma obra. uma obra num ambiente muito machista, em que a sua voz não é escutada, né? Então a gente passou mais, né? Assim, mas está em processo de superação, né? E em alguns momentos que a gente disse, gente, eu não aguento mais, né? Então, em um momento fui eu, em outro momento foi a Lara, né? Mas ter com quem contar, que aí eu acho que talvez não seja uma fórmula mágica, né? Mas é uma dica importante, ter pessoas com quem contar, né? Ter relações de confiança, né? E com quem você possa pedir ajuda,
entendeu? Então, assim, não é só... É importante que você possa aprender a reconhecer o seu limite, mas também saber para quem dizer isso, né? E com quem contar quando isso acontecer, né? Então, essa rede de relações, de vínculos, né? Positivos e fortes, amparam a gente nas situações mais difíceis, né? E o legal, né? É que geralmente são mulheres, assim. Uhum. Geralmente são mulheres, né? Então a gente tem um grupo de amigos. Amiga, eu não tô conseguindo. Por favor, eu tô precisando de um café. Vamos conversar. O café é só É só o a pretexto desculpa. para Vamos conversar. conversar? E isso fortalece muito a gente, entendeu? Então, assim, eu acho que essa seria a segunda dica, né? E que existem, na verdade, estudos comprovando, né, que relações positivas entre mulheres, né, é um fator protetivo, né, para a saúde mental feminina. Que bom, então vamos se cercar de mulheres, né? É. Então, para concluir aqui o nosso momento maravilhoso, que eu estou assinando uma aula, eu queria que vocês aí dissessem o recado de vocês para a vida. Não só para a vida para além da academia, né? Do que vocês praticam como profissão, que é cuidar de pessoas, porque eu acho que tem uma característica na clínica Vida que é cuidar, assim, né? A gente sente, para quem frequenta lá, inclusive, depois você vai ver o endereço novo, mas para se cuidar, né? A gente falou aqui de pontos importantes, né? Saber o limite, contar com rede de apoio, muitas outras coisas, se perceber, né? Eu diria assim, ó, eu diria duas coisas. Eu diria rezar e fazer terapia. Mas tem muitas variáveis nesse ecossistema do psicológico da gente que tem que ser feito, né? Coisa Sim. que eu adoro fazer, por exemplo, é a atividade física. Me libera muita ira, digamos assim. Sim. Mas o recado de vocês para o mundo, né? Digamos que a sua filha, suas filhas aqui, Que elas daqui possam 30 ouvir. anos Ai, vão meu estar Deus. ouvindo um recado de dizer assim, olha, eu vou dar esse recado aqui para minha filha não adoecer. Eita, quando a gente fala de Fiquei afeto, né? preocupada agora. Gente, uma coisa que a gente não abordou aqui, tá? Porque o quanto os afetos são importantes, né? Na vida da gente. Todos os afetos. A gente falou de afeto de amiga, de mulher com mulher e tudo. Uhum. Mas os afetos, eles são tanto causa de energia, né? Criação de energia, de positividade, mas também eles nos adoecem, né? Às vezes sim, né? Mas aí quando vocês brilharam os olhos, assim, quando a gente diz assim, vai dar um recado para um filho, para uma filha, pode ser um filho também, Sim. né? No futuro aí, para que evite essa doença tão generalizada na mulher. Eita, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma frase, assim, né, de impacto, mas eu acho que é uma coisa, assim, que quando você me pede, né, para eu poder falar alguma coisa para um futuro, né, seja das minhas filhas, né, eu quero dizer, né, que elas possam ser quem elas querem ser, né, Uhum. assim, genuinamente, né, seja o que for, né, porque eu acho que esse é o caminho de uma vida mais plena, né, de uma vida mais segura, de maior liberdade, né, elas conseguirem construir as pessoas, né, que estão me escutando, olhem para vocês, né, olhem para suas vidas, né, como que vocês querem ser, como que vocês querem estar, né, no sentido mais genuíno, não porque o não sei, o artista tal é assim, ou porque alguém disse que era para ser assim, né, mas o que é que eu quero, né, da minha vida, que caminho que eu quero construir, né? Pode não ser o caminho desejado pela minha mãe, pode não ser desejado pelo meu pai, mas é o caminho que eu acredito que vai ser importante para mim, né? Então, é isso que eu desejo para as minhas filhas e eu desejo para as pessoas, né? Que elas possam construir caminhos, que elas se sintam sendo elas genuinamente, assim. E isso não é fácil. Não, Isso é muito porque a difícil. gente tem uma natureza natural, aqui um pleonasmo, uma natureza de ficar dizendo para os nossos filhos o que é que eles devem ser profissionalmente, o que é que eles devem ser religiosamente, o que é que eles devem ser. E a gente, como filho e como mãe, né? Como filho, a gente vai ouvindo aquilo ali durante anos e anos e anos, e a gente fica meio que perdido no que é que a Perdido. gente quer, né? E quando, na verdade, a E aí gente não se só... torna genuíno, como você E falou. a gente, na verdade, a gente só quer demonstrar amor, né? E o amor, ele aceita, né? Eu amo as minhas filhas do jeito que elas são, do jeito que elas queiram ser. Independente do que elas escolherem para a vida delas, o amor, ele vai estar.
né? Porque é sobre ser, né? Sobre fazer, né? Isso mesmo. E eu acho, né, porque aí eu acho que eu vou estar, nessa fala, eu vou estar bem sintonizada, assim, com a Nacelle nesse sentido, porque eu realmente acredito muito nisso, e é um esforço é, é, cotidiano que eu faço comigo mesma, por exemplo, de não me deixar afetar por essas pressões sociais para o que as minhas filhas têm que ser, né? Então, assim, é como se eu me usasse de filtro ali, de alguma maneira, para lidar com as minhas questões e não gerar esse peso nelas, né? Então, para que elas possam realmente ser, enfim, como a Marcela falou, o que elas quiserem ser, né? Elas tenham, elas construam, né? Essa relação consigo mesma, né? De autoestima, de valorização de De si, bem né? De bem querer, querer né? consigo mesma, né? Que elas tenham, eu acho que isso é algo que é muito fortalecedor e que lhe dá essa liberdade que a Marcela fala, assim, de você estar culturalmente, né? E você ser ali socialmente sem que essas pressões, né, sem que todas essas outras questões elas impactem tanto, né? Então, se a gente consegue fortalecer dessa maneira, eu acho que é um viés meio protetivo, assim, Sim. né, de alguma forma. Então, acho... E isso tem a ver também com a relação, né, de não condicionar o amor, né? Porque o amor não tem condição, né? Sim, sim, Ele é Ele é incondicional. sim, incondicional. Então, sim, né? Então, E aí, assim, aprendamos a amar, né? Esse mundo, eu acho que talvez precise de e aí mais aprendizado sobre isso. E aí, nesse aspecto, né, eu só pontuando aqui que a gente tá falando dos filhos, e assim, de fato, né, quando mexe aí, o negócio é mais enraizado, né, chega, brilha os olhos, como você fala. Mas aí eu acho que tem muito a gente, a coisa da escuta, né, da gente aprender muito, porque eu digo muito, assim, eu aprendo diariamente com as minhas filhas, assim, elas me Eu ensinam acho a maior muito, escola. elas me ensinam elas ensinam muito, mais sobre mim do que qualquer outra coisa. elas me Eu ensinam aprendi uma coisa bacana, né, para contextualizar, que aqui já tá um bate-papo bem tranquilo, que as pessoas que a gente ama são espelho. muito. E eu aprendi isso na comunidade Rainha da Paz. Como assim espelho? Porque as pessoas que a gente ama revelam quem a gente são, como um espelho, Uhum. né? E você pode ver que dói. As pessoas mais sinceras com você são as pessoas que mais te amam. Porque quem não te ama não tem coragem de dizer a verdade. E eu digo que não tem no mundo uma escola como ser mãe, como educar filhos. Não tem, você pode aprender sobre tudo, mas isso só na prática, né? E cada um tem sua maneira de ser, de amar, de ensinar, de educar. Mas eu acredito uma coisa, que os maiores professores da nossa vida são os nossos filhos. Com certeza. Eles acabam sendo os nossos espelhos. É às uma vezes. experiência transformadora, sem sim, dúvida. com certeza. Então, gente, muito obrigada. Foi ótimo, foi tão leve, né? Tão tranquilo. Acho que a gente estava muito nervoso. Primeira vez de todo mundo. Sim. E foi muito bom. Queria agradecer demais a doutora Nacelle, a doutora Lara, né? Conheço. Acho que eu queria mandar um abraço para sua mãe, que eu nunca esqueço, né? Para quem não sabe, né? A Lara é filha da Bida, do Isso. professor, que eu também tive um contato muito grande na secretaria, que fazem parte da minha história, porque eu dançava, gente. Ainda danço, mas eu dançava, né? Dancei com 12 anos de idade já, na Na academia da academia. Bida, né? Aí tem... E me vejo demais, né? Com aqueles. Nem esqueci o nome, aqueles negócios que eu tava. Caneleira, não, né? Sim, aquelas meias, né? E Compridinhas, assim. dançava com ela lá, maravilhosa. Então, assim, Que muito. legal. Teve uma memória afetiva. Quando eu olho pra Lara, sempre eu tenho essa memória afetiva. E muito obrigada. E eu espero, né, aqui pra nossa audiência, né, que tenha sido o primeiro de muitos, para trazer temas. Coloquem aí, né, temas que vocês acham relevantes, né? A gente vai falar muito sobre empreender. Sempre vai estar, porque está na minha veia, empreender, família, saúde, coisas que são importantes para mim como mulher, como mãe, como pessoa, como empreendedora. Mas a gente vai trazer aqui pautas que o público também acha importante. Então, muito obrigado pela parceria, pela paciência, por terem tirado esse momento. Vocês estão empreendendo socialmente aqui na vida das pessoas. Porque vocês tiraram um horário de trabalho, né, de atendimento, de deixar os filhos Na com outra escola. pessoa na escola e tudo mais. Então, isso é empreender.
Muito Então, obrigada, Sandra. Queria- Foi um momento deixa. muito gostoso, né? Assim, eu me surpreendi, porque eu realmente fiquei bem ansiosa, bem preocupada se eu ia conseguir falar alguma coisa. Mas eu acho que eu consegui ser do meu jeito, né? Assim, e eu fico muito feliz, né? Com esse projeto, né? Agradeço muito pelo convite, né? E eu acho que foi muito legal. Eu gostei demais. Muito obrigada mesmo. Eu desejo muito sucesso, assim, para esse projeto, né? Como eu falei, eu acho que você representa muito bem aí as mulheres empreendedoras e acho que não teria outra pessoa para estar nesse lugar, né? E eu desejo realmente, assim, muito sucesso e fico muito grata por ter sido convidada, né? E ter aí, a gente ter dado esse pontapé inicial no primeiro programa. Obrigada mesmo. Eita, que responsabilidade. Então, Obrigada, querida. sejam felizes, mulheres, e se cuidem. É isso. Isso mesmo.